Bom, gente, bom dia a todos. A gente vai dar continuidade para palestras, com as palestras da área de biotecnologia ambiental. Então, eu gostaria de apresentar a nossa palestrante, a Janaína Magalhães. Ela tem graduação em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Ela atualmente é aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Unidades em Biotecnologia. E ela vai falar um pouquinho sobre ecotoxicologia hoje. Bom, Janaína, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos. Como a Tatícia já me apresentou, eu sou bióloga de formação e atualmente eu estou no mestrado em biotecnologia. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um tema da biotecnologia ambiental, que é a ecotoxicologia. Como organismos bioindicadores podem ser úteis na avaliação ambiental. Então, para começar, eu vou conceituar a ecotoxicologia e explicar um pouquinho para vocês sobre o termo, o porquê ele existe e o que ele é, né? Então, foi um termo criado pelo francês René, não vou pronunciar o nome dele porque eu não me arrisco no francês, em 1969, que o definiu como sendo o ramo da toxicologia preocupado com o estudo de efeitos tóxicos causados por poluentes naturais ou sintéticos sobre quaisquer constituintes dos ecossistemas, animais, incluindo seres humanos, vegetais ou micro-organismos. Então, no cenário atual, é muito importante a preservação do ecossistema como um todo, englobando todas as formas de vida, sejam elas os seres humanos, os animais, as plantas, enfim, todas as formas de vida devem ser preservadas. E aí é neste contexto que tem a ecotoxicologia, que ela é um ramo da biologia, é uma ciência destinada a estudar os efeitos de diferentes agentes tóxicos presentes no ambiente sobre as formas de vida que existem ali. E esses contaminantes, eles podem ser tanto de origem antrópica ou não. Então, nesse contexto, é como se a ecotoxicologia tivesse surgido como uma forma de monitoramento ambiental, que é baseada na resposta de organismos individuais a estressores químicos. E o que seriam esses organismos individuais que vão dar essa resposta sobre aquele ambiente? Seriam os organismos bioindicadores. Então, para vocês nunca mais esquecerem o que é a ecotoxicologia, eu fiz uma analogia entre a ecotoxicologia e a medicina. Então, como todo mundo tem mais familiaridade com a medicina, o principal objetivo qual que é? Não é fazer o diagnóstico das pessoas que estão doentes? E aí, como que é feito esse diagnóstico? Na maioria das vezes, são necessários exames. E esses exames vão dar resultados. Baseado no resultado desses exames, o médico vai passar um tratamento. Então, a ecotoxicologia é basicamente a mesma coisa, só que para a parte ambiental. Então, por meio da ecotoxicologia, é possível fazer o diagnóstico do ambiente, porque quando o ambiente não está saudável, vamos dizer assim, ele dá sinais, ele mostra. E aí, como que eu vou conseguir detectar esses sinais? Por meio de ensaios ecotoxicológicos. Então, os ensaios ecotoxicológicos que são realizados com organismos bioindicadores, eles dão respostas sobre como está aquele ambiente. E essas respostas são o resultado. E baseado nesses resultados, a gente consegue implementar medidas de remediação para tentar reverter aquele impacto e tentar melhorar a condição, a qualidade daquele ambiente, de modo a garantir a preservação de todas as formas de vida, de todas as espécies existentes ali. Então, acho que agora vocês nunca mais vão esquecer o que é ecotoxicologia.
E no Brasil, a ecotoxicologia ela ainda é bastante recente e, no geral, ela tem 3 abrangências. A ecotoxicologia terrestre, a ecotoxicologia dulcícola e a ecotoxicologia marinha. Nessa palestra, eu vou dar um foco um pouco maior na ecotoxicologia dulcícola, mas eu vou passar brevemente sobre as outras duas para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então, a ecotoxicologia terrestre, como o próprio nome já diz, ela vai estudar os ambientes terrestres, os solos contaminados, por exemplo. E para isso, os organismos bioindicadores também vão ser organismos terrestres. E como exemplo, eu coloquei esses 2 organismos para vocês verem. O primeiro é essa minhoca, que é popularmente chamada de minhoca vermelha, e ela é muito pequenininha, é uma das menores espécies de minhocas existentes, e é bem comum de ser usada em ensaios ecotoxicológicos. Do lado tem um colêmbolo, que são pequenos artrópodes, extremamente suscetíveis a alterações antrópicas e mudanças ecológicas, então também são organismos bioindicadores característicos da ecotoxicologia terrestre. Temos também a ecotoxicologia marinha, onde podem ser usados larvas de ouriço do mar, Artemia salina, que é um microcrustáceo, a bactéria, essa bactéria é muito interessante, muito usada em ensaios ecotoxicológicos, porque ela tem essa característica da bioluminescência. E muitos autores vêm estudando os genes que dão essa luminosidade para essa bactéria e suas aplicações biotecnológicas relacionadas ao monitoramento destes ambientes. E além disso, os ensaios realizados com essa bactéria, eles são muito vantajosos porque eles são muito rápidos. Então, após 30 minutos de exposição, por exemplo, eles já fornecem respostas, enquanto outros testes demoram um pouquinho mais. E a ecotoxicologia dulcícola, que é realizada com água doce, organismos de água doce. Como exemplo, temos alguns microcrustáceos, como é o caso da Stereodaphnia dubia, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, aplicado em alguns ensaios. Temos também esse peixe, que é o zebrafish, o peixe zebra, popularmente chamado. E o interessante é que muitos autores defendem também que os ensaios ecotoxicológicos sejam realizados com pelo menos 2 níveis tróficos diferentes, para ter diferentes respostas e conseguir uma melhor avaliação do ambiente. Então, agora eu falei bastante, mostrei, alguns organismos bioindicadores, falei brevemente sobre eles, e vocês podem estar se perguntando, mas o que esses organismos precisam ter para serem considerados indicadores ambientais? Quais as suas características, o porquê eles são usados como bioindicadores? E agora nesse slide eu vou falar um pouquinho sobre as características destes organismos que os tornam bioindicadores da qualidade ambiental. Então, estes organismos, eles têm um importante papel ecológico, eles geralmente são representativos de um ecossistema, possuem ampla distribuição geográfica e, quando cultivados em laboratório, eles apresentam uma fácil manutenção e cultivo, ou seja, ciclos de vida curtos, eles são bastante sensíveis a uma ampla faixa de contaminantes, então eu posso utilizá-los em diversos ensaios que eles vão fornecer boas respostas. Então, os ensaios ecotoxicológicos, eles podem ser divididos em ensaios agudos e ensaios crônicos. A diferença entre os dois eu vou falar um pouquinho mais para frente, e todos esses ensaios, eles são regidos por normativas, tanto nacionais quanto internacionais. Então, como exemplo de norma, aqui no Brasil, onde está tudo descrito, todos os passo a passo dos ensaios ecotoxicológicos, características dos organismos que são utilizados,
momento de coleta do material, preparo, realização dos ensaios, então é tudo bem descrito. Aqui no Brasil, a gente tem a ABNT. Então, temos várias ABNTs que falam sobre ensaios ecotoxicológicos com diferentes organismos. Fora do Brasil, de normas internacionais, temos também a ISO, que fala sobre testes ecotoxicológicos, a OECD, a STM e a EPA. Então, a gente pode perceber que os ensaios ecotoxicológicos, eles tem várias normativas que conduzem, que dizem como devem ser feitos os ensaios, e é muito importante que os ensaios sejam realizados de uma forma bastante rigorosa e criteriosa, porque os resultados precisam ser confiáveis para você poder fazer uma análise e um diagnóstico correto de como está o ambiente em questão. Então tem que seguir todo um padrão para garantir, né, uma qualidade nos resultados e que sejam confiáveis. Então agora eu vou entrar um pouquinho nos detalhes em cada tipo de ensaio. Em primeiro, os ensaios ecotoxicológicos agudos, eles são ensaios de uma menor duração, porque eles provocam uma resposta mais rápida e severa daquilo que eu estou analisando. O que eu consigo perceber com os ensaios agudos é a imobilidade do indivíduo ou mesmo a morte. Como exemplo de um organismo utilizado em ensaios ecotoxicológicos agudos é a Daphnia magna, que a ABNT que fala sobre isso é a ABNT 12713 de 2016. Então, nessa ABNT está tudo descrito, o passo a passo de como que esse organismo é utilizado nesses tipos de ensaios. E aqui tem uma fotinha dele, e o que é interessante é que nos ensaios ecotoxicológicos eu não uso o organismo adulto, como vocês estão vendo aí. Eu utilizo os filhos deste organismo, então eu utilizo os neonatos, que são esses organismos menores que vocês estão vendo ao redor da foto deste organismo adulto. Então são os neonatos que eu utilizo nos ensaios ecotoxicológicos. E como esse organismo, para os ensaios ecotoxicológicos, ele é cultivado em laboratório, é muito importante que as condições do laboratório estejam todas impecáveis, vamos dizer assim, porque não pode ter nenhum estresse no meio, porque se tiver estresse, ou seja, superpopulação, excesso ou falta de alimento, ou não tiver disponibilidade de todos os nutrientes que eles precisam, pode aparecer macho na cultura, ou elas podem morrer. E no caso deste organismo, que são as Daphnias magna, eu não posso ter macho na cultura, porque se eu tenho macho, eu tenho variabilidade genética, ele cruza com a fêmea e os filhotes vão ser cada vez mais diferentes. E para os ensaios ecotoxicológicos eu não posso, eu tenho que garantir que os descendentes sejam sempre iguais às mães. Então, no caso das culturas em laboratório deste organismo, as fêmeas se reproduzem sempre por partenogênese. Então, isso garante que os filhos sempre sejam iguais às mães, para que a gente tenha uma padronização também nos ensaios e nos seus resultados. Então, nessa tabela tem um pouquinho dos requisitos que estão na ABNT sobre os ensaios agudos. Então, como eu havia falado, o organismo teste que pode ser utilizado é a Daphnia magna. A idade dos neonatos, eles têm que ter de 2 a 26 horas. Eu não posso usar o organismo adulto, eu tenho que usar ele nessa faixa de idade. Então, para poder utilizá-los em teste, nós temos que ficar monitorando hora de nascimento, e não pode passar desse tempo de 26 horas para o início do teste. Os ensaios agudos, eles são estáticos, ou seja, não há a troca de meio durante o teste, não há alimentação dos organismos. Então, eu monto o teste, incubo e no final faço a leitura. O período de exposição é de 48 horas, então pode fazer uma leitura com 24 horas e outra com 48, mas a ABNT fala para a gente ler com 48. A água de diluição usadas nos testes é a água natural ou reconstituída. A água reconstituída é a água que a própria ABNT traz, que é uma água que
é preparada no próprio laboratório com inúmeras soluções químicas que vão servir de nutrientes para o crescimento deste organismo. E além disso, essa água é totalmente monitorada quanto ao pH, dureza, oxigênio dissolvido, então é tudo bem controladinho. E para os ensaios agudos, o volume mínimo de solução teste que eu devo colocar por recipiente é de 2 ml por organismo, pelo menos. E geralmente a gente coloca 5 organismos em cada solução teste. O número mínimo de réplicas são 2, mas a gente no laboratório costumava fazer 4 réplicas para cada concentração teste. E no mínimo 5 concentrações teste em diferentes diluições, mais o controle, que é feito somente com a água do cultivo do organismo mesmo. E aí eles são incubados com fotoperíodo e temperatura controlados. Como eu falei, não há nenhum tipo de alimentação para estes organismos ao longo do período do teste, e o efeito comumente observado é a imobilidade. E a expressão dos resultados, ela é da forma no CE50, que é a concentração efetiva que causa imobilidade a 50% dos organismos. Então, aqui nesse slide tem uma representação de como é feito esses testes. Eu não sei se está dando para ver, mas dentro de cada becker tem uma fotinha do neonato que eu mostrei naquela foto que estava um pouquinho maior. Então, não sei se está dando para ver, mas tem 5 organismos em cada becker e em cada linha temos diferentes diluições da solução teste. E aí, depois de pronto, o teste ele é incubado nessa incubadora BOD e depois de 48 horas é feita a leitura. Como que é feita a leitura? A gente pega becker por becker e olha, a olho nu mesmo, quantos organismos estão móveis ou não. E para ser considerado móveis, eles têm que estar nadando mesmo, não pode estar parado, mexendo só uma antena, não pode, ele tem que se deslocar, sair do lugar. Então, o ensaio ecotoxicológico agudo é basicamente isso. Você expõe os organismos a uma amostra num tempo curto e é uma resposta mais rápida, mais severa. E é basicamente isso. Por outro lado, os ensaios ecotoxicológicos crônicos, eles são ensaios um pouco mais elaborados, um pouco mais trabalhados, porque através deles eu consigo obter um número muito maior de informações e de detalhes sobre a realização do ensaio, sobre o que de fato aquela amostra está causando nos organismos. Então, os ensaios crônicos, eu consigo observar mudanças comportamentais, alterações fisiológicas, genéticas, alterações reprodutivas. E nos ensaios crônicos, a exposição do organismo ao contaminante é por um longo período de tempo. Então, não são horas, como eu expliquei agora há pouco. Eles vão ser expostos por dias. Essa imagem que está aí é de um microcrustáceo que é muito utilizado nos ensaios crônicos, que é a Seriodafnia dubia. E no caso dela, o teste tem duração de 8 dias, que é cerca do tempo do ciclo de vida dela. Então, os ensaios crônicos têm essa característica. Ou eles ocupam todo o ciclo de vida de um organismo, ou pelo menos uma boa parte dele. E no caso deste organismo, a norma que traz as características e todos os procedimentos que devem ser feitos é a ABNT 13373 de 2017. Então aqui eu coloquei uma tabela também tirada desta ABNT com os requisitos para os ensaios crônicos. Então, o organismo teste, a Seriodafnia dubia, a idade dos neonatos, porque aqui também não é o organismo adulto que é utilizado nestes ensaios, são os neonatos, os recém-nascidos, vamos dizer assim. E aqui só podem ser utilizados de 6 a 24 horas. O ensaio crônico, ele é semiestático, ou seja, como é um ensaio de longa duração, eu tenho que trocar o meio que o organismo está exposto, eu tenho que fornecer alimentação, então por isso ele é um teste mais
trabalhoso, vamos dizer assim. O período de exposição, então, como eu falei, é de 7 a 8 dias, compreende praticamente todo o ciclo de vida deste organismo. A água de diluição é a água reconstituída, que é a água criada para este organismo, ou a água natural. O volume mínimo de soluções teste que eu coloco por recipiente é de 15 ml. E nesse caso, diferentemente do teste anterior, que eu colocava vários organismos em um becker, aqui não. Aqui eu vou colocar indivíduos sozinhos em cada becker, porque eu preciso de um controle muito maior. Eu preciso observar indivíduo por indivíduo com todas aquelas características. Se teve alteração morfológica, quanto que está sendo a taxa reprodutiva, enfim. E também não são só 4 repetições de cada diluição. Aqui, geralmente, eu faço 10. E, novamente, depois de pronto, o ensaio é incubado com temperatura e fotoperíodo controlado, e o efeito geralmente observado para esses ensaios é a sobrevivência ou a reprodução. E a expressão dos resultados geralmente é feita em seno, que é a concentração de efeito não observado, e CO, que é a concentração de efeito observado. Ou seja, a menor concentração aonde eu já consigo ver algum efeito tóxico para aquele organismo. Então aqui eu fiz um esqueminha também para vocês verem como que são realizados os ensaios crônicos. E novamente, várias diluições da solução teste, onde eu vou expor estes organismos individualmente por becker. E o que é interessante falar é que nos ensaios crônicos, as diluições precisam ser bem maiores. Eu não posso colocar uma amostra sem diluição para realizar esse teste, se for um ambiente que tenha algum problema, porque senão vai matar os organismos e eu não quero que eles morram. Eu preciso de concentrações baixas para que eu consiga ver o que de fato aquele contaminante está causando naquele organismo. Está diminuindo a taxa reprodutiva. Está causando uma deformação em alguma parte do corpo, ou alguma deformação no ovo. Então, por isso as concentrações têm que ser um pouco mais baixas, para eu conseguir observar esses detalhes. E aí, novamente, depois do teste pronto, ele é incubado e feita a leitura algumas vezes durante o teste. Então, vai ter momentos que, como eu falei, como é um teste de longa duração, precisa trocar o meio onde eles estão expostos, precisa colocar a alimentação, que no caso deste organismo, eles se alimentam por microalgas. Então, em geral, costuma ser um teste assim, um pouco mais elaborado. E falei bastante sobre como que são esses testes, mas por quê, né? O que esperar destes resultados? Bom, é simples. Qualquer efeito tóxico nas amostras coletadas pode-se considerar que os respectivos corpos de água que estão sendo avaliados não apresentam condições adequadas para a manutenção da vida aquática. Então, deu qualquer efeito tóxico, seja ele agudo ou crônico, já deu para perceber que a gente tem um problema ali naquele local e é importante criar medidas para solucionar esses problemas. Então, com os resultados destes ensaios agudos e crônicos, os impactos das atividades econômicas sobre um dado corpo d'água são melhor compreendidos. E, através disso, podem ser utilizados como base para ações que visem a redução da toxicidade do despejo líquido e do seu efeito no corpo receptor, levando a uma melhoria da qualidade ambiental. Então, é basicamente isso. E para finalizar, eu vou entrar e falar um pouquinho de uma parte ainda mais específica dentro da ecotoxicologia, que é a radioecotoxicologia. E a radioecotoxicologia nada mais é do que o estudo dos efeitos da radiação e das substâncias radioativas sobre as comunidades ecotoxicológicas. E quando a gente fala em radiação, é muito comum a gente pensar logo no metal radioativo urânio, e nada mais justo, então, do que realizar
esses ensaios ecotoxicológicos em áreas de mineração de urânio. E como exemplo, na região de Poços de Caldas está localizada a primeira mina de urânio que teve as jazidas exploradas no Brasil. E isso no ano de 1982 até 1995. Então, hoje já faz 26 anos que não ocorre mais a atividade de mineração do urânio no local, mas tem um grande problema, porque embora essas atividades de mineração não ocorram mais no local, a planta química ainda está ativa. Então, lá na região onde era minerado urânio, existem os rejeitos de mineração, que são chamados de bota-fora, e essas pilhas de rejeitos, quando associadas ao sulfeto de ferro, a pirita, e na presença de água e oxigênio, elas levam à formação da drenagem ácida de mina, que é um grave problema ambiental. É muito ruim a drenagem ácida de mina, ela causa grandes impactos ambientais e é motivo de muita atenção hoje em dia. Então, antes, esse efluente ácido radioativo que é gerado no local, ele precisa ser tratado antes de ser lançado no corpo aquático receptor. E aí a empresa responsável pela mineração, na época, ela tem todo um esquema de tratamento deste efluente, com o objetivo de aumentar o pH e fazer com que os metais estáveis e radioativos se precipitem em uma bacia de decantação, para que depois o sobrenadante seja lançado no corpo aquático da região. E, infelizmente, esse tratamento não é muito eficiente, porque vários estudos já foram feitos no local, inclusive uma ex-aluna do programa de biotecnologia, ela fez um trabalho muito interessante de doutorado no local, tanto é que foi publicado na Nature, e foi assim inédito que ela descobriu, porque através dos ensaios ecotoxicológicos, ela pôde perceber que o efluente, mesmo tratado, ele tinha uma toxicidade muito elevada para os organismos testados. Então, aquele efluente ele estava super tóxico para as espécies que vivem no local. Então, isso pode comprometer todo o ecossistema ali em volta. Então, isso mostra a importância da realização destes ensaios ecotoxicológicos como uma forma de monitoramento, acompanhamento mesmo da situação do ambiente e a melhoria, né, de soluções para tentar minimizar esses efeitos danosos. Então, quando a gente fala de radioecotoxicologia, ela está mais focada nessa abordagem. E o metal radioativo urânio, ele é uma das maiores preocupações em corpos aquáticos sob influências de minas de urânio, uma vez que ele é considerado potencialmente tóxico para a biota de água doce. E foi isso que ela conseguiu mostrar, né, nesse estudo, nesse trabalho que ela fez. E antes, né, até um tempo atrás, muita atenção era dada quando se falava de urânio somente nos efeitos tóxicos, nos efeitos assim prejudiciais para o ser humano. Então não tinha muito enfoque com a biota, com os animais, os micro-organismos, enfim. Mas recentemente diversas organizações internacionais reconhecem a importância da proteção do meio ambiente frente aos impactos da radiação ionizante provenientes de instalações nucleares. Então, é nesse sentido que a radioecotoxicologia ganhou forças e está aí como uma área mais específica dentro da ecotoxicologia, que já é uma área dentro da biologia. E é basicamente isso o que eu tinha para falar de uma forma breve. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida ou se quiserem saber um pouco mais sobre algum assunto, pode me mandar mensagem ou pode me mandar um e-mail. E é isso. Obrigada.